ampare, auxilie, ajude no controle do dia a dia desses jovens. A escola deve ser também uma instituição onde vai complementar a educação. A escola não é feita para dar educação, a escola é feita para ensinar os valores e reforçar os valores que os jovens e os alunos trazem de casa. Então, o primeiro passo é os pais educarem os seus filhos, assim como foram educados, para que dessa forma o trabalho do professor, o trabalho do diretor escolar se torne mais fácil. E a gente não precisa incomodar o Conselho Tutelar com situações que não é de competência do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não pode ensinar educação, não pode ensinar valores. O Conselho Tutelar tem, e aí eu sei disso, mas aqui o nosso entrevistado vai falar melhor, o Conselho Tutelar tem o papel de amparar, de orientar os pais e as instituições para que os jovens, em idade que seja de competência do Conselho Escolar, eles possam dar o seu auxílio. Mas muitas vezes querem que o Conselho Escolar prenda um adolescente, onde os pais não tiveram a capacidade de controlar o seu próprio filho, educar o seu próprio filho. Então, cada pai e cada mãe tem por obrigação de educar o seu filho e não jogar o seu filho no mundo para que a escola ensine a ele valores que ele não aprendeu em casa e o Conselho Tutelar faça o papel que é o papel dos pais. Então, aqui eu abro essa entrevista aqui com o nosso amigo Filhão. A gente comumente conhece Filhão, filho de nossa querida Irene, e também irmão da Dan, que é madrinha de minha filha Elizabeth. E é com muita satisfação que a gente recebe o candidato do Conselho Tutelar Filhão, e hoje conselheiro tutelar já, para ele falar um pouco mais sobre a importância do Conselho Tutelar, sobre o papel do Conselho Tutelar, e o professor Rafael vai conduzir essa entrevista, mas aí eu já dou meu boa tarde ao Filhão. Seja bem-vindo ao programa informativo GEMAG, e eu queria que você, no início das suas boas-vindas, já dissesse qual é o principal papel do Conselho Tutelar e como anda o Conselho Tutelar daqui de Alagoa Grande. Boa tarde, Filhão. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa, né? Boa tarde aqui à equipe que está compondo esse programa, do meu amigo aqui, professor Rafael, Marcelo, né? Formativo GEMAG, não é isso, Rafael? E nosso amigo aqui, Rodrigo, e o seu Antônio, minha mãe aqui se faz presente me acompanhando hoje aqui, Dona Irene. Quero agradecer pela oportunidade, né, de demonstrar e falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, um órgão tão importante, Marcelo, professor Rafael, mas que muitas das vezes é desprezado. É um órgão que as pessoas não têm a mínima, acredito que não chega a ter não tanto respeito como ele merecia. É um órgão que muitas vezes é descartado. Só vem a mídia quando é para ser questionado, combatido. Tá? Mas o Conselho Tutelar é um órgão belíssimo. Ele, na superfície, quando você começa a ver toda a trajetória do Conselho Tutelar, você enxerga que órgão dela. Mas, infelizmente, não chega a funcionar na sua totalidade. Eu digo funcionar na sua totalidade no que diz respeito a toda a estrutura que não é oferecida ao Conselho. É uma pena, né? O papel do Conselho Tutelar nada mais é do que enviar os casos quando não é nossa competência, quando não temos como resolver aquele problema, enviar todos esses casos, comunicar ao Ministério Público, ou a quem de respeito, ou a quem é de direito tem o poder de resolver aquela situação. Estamos vendo aqui as falas aqui do meu amigo Marcelo. Você colocou bem, Marcelo, é isso mesmo. Se os pais não der educação, não der baseamento aos seus filhos, não tem como isso funcionar. Não tem como o Conselho Tutelar chegar e resolver situações que, por si, é seu direito. Não tem como. Aqui eu quero comentar aqui a não presença da minha amiga Josinete, né, mais conhecida por Netinha, que ela está no plantão dela hoje, estava resolvendo algumas situações. Ontem a Netinha chegou em casa, para você ver, muitas vezes a gente fala assim, o conselho não serve para nada, né? É porque é um trabalho tão silencioso, um trabalho tão calado, tão sigiloso, que as pessoas não enxergam. Ontem a Netinha chegou em casa às 10 horas da noite, naquele problema do menino, né, que foi apreendido, o adolescente. Netinha ficou com ele, andou quase a parada inteira, mais 5 cidades falando com a criança. É isso mesmo, Filhão. Olha aí, Filhão do Informativo GEMAG, né? E estamos aguardando também Sônia, que ficou divina, candidata a conselheiro tutelar em Alagoa Grande. E o Informativo GEMAG,
Grupo de Estudo Disciplinar de Alagoa Grande, todos os domingos alertando a importância do Conselho Tutelar, não é? E ontem, né, teve realmente este momento, né, triste para Alagoa Grande. Em pleno dia, houve assalto, né? 2 assaltos, um no supermercado Dois Irmãos e o outro no supermercado do Belcatão. Filhão, você acompanhou de perto, o mesmo assaltante esteve nos 2 supermercados? Foi uma ocorrência só, é isso mesmo. Eles tentaram, né, fazer, pelo que a gente ficou sabendo, o que foi passado para o Conselho, foi uma ação só, uma ação única. Não foram 2 grupos específicos, mas sim 2 adolescentes que tentaram... De onde? O adolescente é de Lagoa Nova, né? E a Josinete, quando deu esse... A imprensa divulgou como se fosse de Solange, né? Como você falou, tinha falado para mim que era Lagoa Nova, na dúvida eu coloquei apenas que aconteceu o assalto e não fiz referência às origens. Então, trata-se de 2 assaltantes de outros municípios, em Alagoa Grande, todos os 2. Isso mesmo, Rafael. E aí, quem tentou, como o plantão era da Josinete, e hoje também, né, ela que estava no plantão, ela com todas as informações, todos os dados direitinho, a gente não pode ficar divulgando para privar a criança, né, adolescente, por mais que ela seja, tá, mas infrator, mas tem todos os direitos na Constituição garantido, e nós trabalhamos justamente para isso, para garantir esse direito. Não que a criança seja certa, não que a adolescente seja certa, não. Tem as medidas socioeducativas que serão ampliadas na criança, naquele momento, ou naquele adolescente, como foi, né? Foi levado ontem ao lado do garoto, em Lagoa Nova, e teve toda a burocracia, de ir atrás do documento dessa criança, desse adolescente, e ficou nisso. Itabaiana, Ingá, Lagoa Nova, Esperança, até encontrar onde colocar esse adolescente. Até que o seu responsável, um juiz que desse, né, ele salvará onde ele pudesse ficar. Veja bem, agora, por que não tinha uma delegacia no final de semana em Alagoa Grande, né? Mas uma realidade lamentável, né? E ela teve que se deslocar até Ingá. Isso, que é que responde para Alagoa Grande, algumas delegacias. Fazer o flagrante. E fica concentrado no Ingá, o plantão fica no Ingá, e essa cidade, o que acontece é conduzido para o Ingá ou Itabaiana. Daí, em sequência, vai para a cidade que corresponde, que tem essa instituição onde possa comportar esse adolescente. Ok, um bom trabalho aí realmente. E depois da apreensão do menor, o que aconteceu? Aliás, são 2 assaltantes, você está falando somente de um. E o que aconteceu com o outro? A gente só teve informação de um adolescente. O outro não foi detido, o outro não foi apreendido, então ficamos só em cima. Sabe se era adulto ou se era adolescente? Não, e não houve uma informação não por parte deste que foi preso? Foi apreendido? Apreendido, né, Rafael? Isso mesmo. Não, Rafael, não tivemos nenhuma informação a respeito disso aí. A gente ficou só no que ele foi detido, a gente acompanhou esse adolescente, comunitários acompanhados. E roubaram o quê? Assaltaram o quê? Não, a gente não tem. Não é de competência. Não é de nossa competência, a gente não ficou sabendo disso aí. Não ficou sabendo, a imprensa está dizendo que eles devolveram o dinheiro que levaram. Mas como? Estava com o de menor, o assaltante que foi embora levou o dinheiro e mandou para o colega, olha, devolve lá que eu me arrependi. Como é que foi essa história? Fala na fusão exatamente do papel do... Isso. Coisa que não tem a... Toma, Olha só, o que a gente vai derreter. Mas acontece que você acompanhou, a gente está querendo só a informação, né? Do que aconteceu. Porque a empresa está falando, não, a empresa está falando, filhão, que o outro assaltante fugiu, mas deixou o dinheiro. Como é isso? Ele se arrependeu? A gente tem que procurar quem, né, com os órgãos competentes aí, né, no caso, o delegado, né, quem vai dar mais informações a respeito do caso. Pois é, a DECAN chegou ontem, né, até 10 horas da noite, a gente foi resolver esse caso. Para você ver, acha que muitas vezes o conselho não acompanha. E Marcelo foi muito feliz na sua fala, quando fala aí que se baseia tudo isso na família. Se a família não for uma família que não deu estrutura, não fornece esse adolescente, pelo menos os princípios morais, a cidade, qualquer sociedade tem a decair. Que está baseado nisso aí. Rafael, eu parabenizo você pelo esforço que a Rafael sempre tem na educação. Está baseado na educação. Se o professor, como a Rafael às vezes fala, faltou, tudo bem, mas antes de faltar, então você tem que comunicar. Então se planeje isso aí para que esse aluno seja acolhido na sala. Crie meios que deixem... E não ficar nas ruas, né? Lógico. Ele é do sítio. Então, a maioria que vem estudar em Alagoa Grande vem de transporte.
E o transporte só retorna no final do expediente, né? O papel do Conselho Tutelar justamente acompanhar esses casos, acompanhar os pais, dar essa estrutura onde muitas vezes falta. O Conselho não é órgão para punir crianças, adolescentes, não. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu passei ali no Banco do Nordeste, tinha muita criança, tinha adolescentes se prostituindo, filhão, tinha usando droga. Aí, onde é que está o Conselho Tutelar? Aí a pergunta teria que ser invertida: onde estão os pais? Porque como é que uma adolescente de 14, 13 anos está 11, meia-noite no meio da rua enquanto um pai está dormindo, Marcelo? Exatamente, filhão. É nisso que eu sempre insisto, que a primeira responsabilidade e a maior responsabilidade é dos pais. Você também está certíssimo. O professor Rafael, quando faz esse questionamento a respeito dos alunos sair das aulas por questão de aula vaga, a escola tem participação, claro que tem, mas é uma estrutura maior, né? A escola poderia, por exemplo, dotar um laboratório de informática suficientemente capacitado para que o aluno pudesse ir lá e fazer uma pesquisa escolar, alguma coisa do tipo. Poderiam ter uma sala de jogos equipada com vários jogos de tabuleiro ou de qualquer jogos de escrita, para que o aluno ficasse com uma ocupação. Toda escola deveria ter uma sala de música e instrumentos à vontade, para que o aluno, quando não tivesse aula, pudesse estar praticando algum instrumento com um professor ali amparando. Todas as escolas deveriam ter uma estrutura esportiva melhor, para que o aluno, quando não tivesse na aula e já não tivesse mais nenhuma atividade, ele pudesse ir praticar algum esporte, mesmo que não fosse esporte de esforço, mas ele pudesse praticar um esporte que mexesse com a mente, que a gente sabe que isso acontece, e até o esporte de esforço mesmo. Se você não tem mais aula ali, mas você pode fazer uma brincadeira com um esporte com bola, algo que não lhe coloque na rua pura e simplesmente, para esperar o carro que vai levar. Muitas vezes o professor Rafael está certíssimo nisso. Só que é uma conjuntura, é todo um processo que a gente precisa, eu como pai, filhão hoje como conselheiro, professor Rafael como educador, os diretores de escola, os gestores municipais, os legisladores. A gente precisa debater, porque ou se debate todo mundo, e eu como pai preciso estar presente, ou a gente não muda essa sociedade, filhão. Passar para você, imputar a você, eu digo você, Conselho Tutelar, imputar ao Conselho Tutelar uma responsabilidade que é minha, eu estou sendo desonesto, eu estou sendo irresponsável. Então a responsabilidade do meu filho é minha. Marcelo, parabéns aí pela explanação, e o filhão precisa esclarecer. Vai ter eleição. Quando vai ser eleição, né? E quantos candidatos estão aptos, né? Como é o processo? E quantos a gente pode votar? Zé, Rafael, a eleição vai ser agora no dia 4 de outubro, né? São 14 candidatos, 12 aqui da cidade, dizendo assim, 2 do distrito do Zumbi, né? E você na eleição, você vai poder votar em 5 candidatos, se assim você desejar. Ah, mas não quero votar em 5. Olha aí, professora Marilene, né, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, poderia ligar e listar os 14 candidatos, né, dessa informação. E filhão, temos uma pergunta que precisa ser esclarecida, né? Quantos candidatos a gente pode votar? A gente vai votar em 1, em 2, em 3, em 5? Vai ficar aberto, Rafael, porque no máximo você vai poder votar em 5 candidatos, daí você faz a sua escolha. Se você quer votar no filhão, eu acredito que só tem 3 pessoas ali que tem um perfil para o Conselho Tutelar. Você vota nesses 3. Né? Então, eu digo sempre às pessoas: votem. Nem sempre for um voto facultativo, mas votem, porque muitas vezes deixa de se eleger um candidato ao conselho que tem essa ânsia, tem esse desejo de contribuir para nossos jovens, para nossos adolescentes, mas muitas vezes vence em um que não tem tanto esse interesse. Venceu porque tem, de repente, tem mais amigos, pessoas mais conhecidas, que vão lá e votam, porque ele é bacana. Não vote por ninguém porque é bacana, porque é legal, não. Vote por uma pessoa comprometida, uma pessoa que seja capacitada, que queira trabalhar e sim, pelos jovens, pelos adolescentes, porque é um trabalho árduo. Não vá pensando que vou trabalhar tranquilo. Não tem hora. Essa semana eu estive na Vila São João, eu e a Netinha, né? Teve a nosso plantão. Eu estou falando o nome dela porque estava comigo, certo?
crianças de moto, empinando, chamaram, fomos com a polícia militar, junto lá na Vila São João, ninguém viu. Por que não viu? Porque é um trabalho silencioso, a gente chega lá, não vai aprender, não, pelo contrário, mas acionando todos os responsáveis para comparecer ao conselho, para tentar explicar que aquilo é irregular, que aquilo Filhão, você com certeza sabe o nome de todos os titulares, né, que estão atuando. O teu Jaime, vai dizendo aí. Hoje, que está compondo, né, o Conselho Tutelar, hoje é o professor Jaime, como é sempre conhecido, né, o professor Jaime, Sandro, Alessandro. O homem do futebol amador aí, está em 2 competições, né? Copa Rural, não, Campeonato de Futebol da Rádio Cultura, Copa 790, e o Campeonato Rural de Futebol da Lagoa Grande, o Sandro. Isso mesmo. Então estamos tendo o Sandro, a Josinete, o Netinha, que é a mãe de Jéssica, que faz farmácia em Coité. Ah não, enfermagem. Né? Enfermagem, isso mesmo, né? E o professor Gildo, né, que está substituindo agora também candidato Tonho Mário. Ah, mas o Gildo, essa foi boa. Eu vizinho ali, eu sabia. Aí eu vejo ele escrevendo muito sobre política, né? Olha, professor Gildo, poderia escrever suas ações agora também, né? Fala de A, fala de B, vamos falar das suas ações. Isso, e eu, né, filhão aqui também, compondo essa, né? São 5 conselheiros, né, que estão atuando hoje. Os candidatos, eu estou meio até de falar o nome dos candidatos todos hoje, porque eu posso de repente esquecer de algum, né? Aí as filhas feitas para todo mundo. Então, repetindo os 5 novamente: Filhão, Netinha, Sandro, professor Gildo e professor Jaime. São esses os conselheiros atual, né? Desses... Professor Gildo, ele está temporariamente, né? Isso. Ele é suplente. Suplente do Tonho Mares, né? Que teve que se afastar por motivo de saúde. Ele está afastado, mas está concorrendo agora, né? A reeleição. Tonho Mares. Olha, e a votação no dia 4 de outubro vai ser transcorrida nas sessões normais, não mudou nada. Com cédula, infelizmente o cartório eleitoral, né? Não teve como disponibilizar as urnas, segundo ele. Mas acredito é porque o ano que vem vai ter eleição, então ele não queria ter mais um prejuízo, mais um gasto a mais, né? Porque gera todo um gasto, como é uma eleição em nível nacional. Então, ele não queria, né? Seria, né, mais um gasto, tendo em vista que o ano que vem tem eleição, né, para prefeitos e vereadores. Então, há um voto facultativo. O voto é facultativo, né? Você não é obrigado a votar, mas é como eu falei antes, dê uma oportunidade. Vá, volte, escolha aquelas pessoas que você não, esse eu acredito, esse eu vi um trabalho bacana, ou não, essa pessoa que é candidata tem interesse sim, e você vai e volta. Volta sim e procura, e com isso você contribui. Uma coisa importante que eu estou vendo nesta eleição é a separação da questão política partidária. Estão de parabéns os candidatos. Pois é, professor Rafael. O professor Rafael lembrou bem, até porque o órgão, o Conselho Tutelar, é um órgão apartidário. Ele não depende, não tem representante da sociedade civil, de partidos políticos, de organização. O Conselho Tutelar representa a sociedade como um todo. E isso é muito importante ser lembrado, porque não tem aquele candidato indicado por professor Rafael, indicado por Marcelo. Então, a própria sociedade se manifestou, foram vários nomes, que depois apenas 14 demonstraram realmente que tinham os pré-requisitos que é preciso são estabelecidos antes para que eles possam concorrer. O senhor Antônio Lima vai fazer uma pergunta também ao filhão. Companheiro filhão e irmão de missão, eu faço uma pergunta sobre o Conselho da Juventude. Se tem conhecimento sobre o Conselho da Juventude e os benefícios que esse Conselho da Juventude traz a partir dos 16 anos aos 29 anos de idade. Não existe. Pode perguntar. É bom ter esse conselho para você ver como contribui. Né? É uma forma também de contribuir para a sociedade, porque desperta na juventude, né? Temos aqui no jovem. Existe só no papel. Existe só no papel. Seria muito importante, Rafael, que tivesse na prática, porque eu disse anteriormente, tudo na teoria.
É como eu estava ouvindo suas falas aqui, Rafael, antes, né, a respeito dessa, teve nas reuniões aí, né, isso, na Câmara, esse debate todinho. Pena que fica só como se diz, na teoria. Prática a gente não vê nada. Então, vamos colocar em prática, gente, que se fala. Não adianta lá, porque vê toda uma estrutura tão bonita, a gente vê assim, nossa, realmente vai funcionar. Mas só teoria, Sr. Antônio. Infelizmente, seria muito bacana que funcionasse, porque sim, ia ensinar alguns princípios, ia desenvolver nas pessoas caráter, dignidade, respeito das pessoas, mas isso não está sendo colocado. Isso não está sendo colocado. É uma pena, professor. É uma pena você que está me ouvindo, você que agora está me ouvindo nesse exato momento, incentive seus filhos. E muitas vezes, eu estava com a mãe dos pais, né, Rafael? Muitas vezes são pais que não são bons exemplos dos filhos. São os pais que são um mau exemplo. São pais que, infelizmente, não contribuem em nada para seus filhos. Pelo contrário, empurra eles para uma vida totalmente sem nenhuma dignidade, sem nenhum respeito. Então, nós devemos sim buscar a desenvolver isso nos nossos adolescentes, incentivando ele ao esporte, ao lazer, incentivando a educação. É isso que os pais, eu desejo a você, todos os pais agora que estão me ouvindo, todos os pais, que incentivem seu filho, seja um exemplo para seus filhos. E o conceito dela está aí. O conceito dela está aí para ajudar todos aqueles que necessitam de um apoio, está aí para ajudar aquelas pessoas que estão passando por essa tribulação e precisam de um conselho, precisam de aquele apoio. Estamos aí. Nós não resolvemos casos, mas sim, podemos sim acompanhar, podemos sim solucionar situações que possam ter esse acompanhamento. Tem uma assistência social aí que nós muitas vezes adolescentes chegam lá, a gente vê que é uma desestrutura familiar completamente. E enviamos esses casos para a Secretaria, para o CRAS, para que sejam tomadas as medidas protetivas para essas crianças, para esses adolescentes, e são tomadas. Esse é o papel do Conselho. O Conselho não vai atrás de crianças que estão dando droga. É importante aí, tem 2 ouvintes para participar, né? Agora a professora Marlene está ligando para o mesmo celular que o Carlos Escoteiro vai ligar. Poderia ligar para o fixo, professora Marlene? É o 1242. E Carlos vai falar no celular, né? Vamos colocar aqui. Carlos Escoteiro, Marcelo. Só lembrando que essa participação aqui do filhão, ele ligou para cá e a gente solicitou que ele viesse aqui pessoalmente, ele veio. O espaço do Informativo GEMAG está aberto para todos, inclusive todos os candidatos, não só os conselheiros, mas também os candidatos, para que venham. Não podem fazer propaganda, logicamente, mas a gente vai fazer perguntas a respeito do que o Conselho Tutelar representa para aquela pessoa, para que a gente possa esclarecer o ouvinte e ele possa se informar melhor e como fazer a votação. Professora Marlene, ligando para o 3273-1242, boa tarde. Boa tarde, eu parabenizo até todos os pais, a você, Marcelo, a quem eu vejo como um grande pai, muito presente, apesar do seu compromisso com o trabalho e estudo, mas admiro a sua presença com seus filhos. E também até na questão da religiosidade. Rafael também é um pai muito presente. Muito preocupado assim com a questão da educação dos filhos, tanto deles como dos outros. Então, eu também que eu sinto até muita falta do meu pai, o que tem o pai, tem esse prazer de estar presente. É muito importante que compartilhe não só esse dia, mas todos os dias da vida. Porque quando vai embora, só fica as lembranças e aquela saudade, que é uma saudade assim, muito dolorida. Eu lembro muito assim dele, pois assim, ele criou uma parte da vida dele, ele passou em Alagoas com uns 12 filhos. 12 filhos, pai de origem humilde, agricultor, pecuarista. E graças a Deus soube conduzir a nossa educação. E é o que, infelizmente, a gente percebe hoje falta nas famílias. Com relação ao assunto sobre a questão do conselho, antes de eu partir para o conselho, eu quero lembrar o caso que o Rafael falou, sobre que não soube ser esse caso, mas a gente tem que... Uma pegada de acaso, que o aluno diz que vai para a escola, diz a família que vai para a escola e não vai. E não tem certificado, mas acaba que ocorre. E com relação à questão do conselho, é como como foi exposto aí pelo conselheiro, a estrutura do conselho ainda não ajuda aquele trabalho que tenha um resultado que a sociedade queira. Também é um compromisso muito
muito grande dele. Outra coisa também, com relação à questão salarial, é muito pequena e também a questão do risco da vida. Agora, sempre, não todas as eleições, mas quando eu estou Informativo GEMAG, hoje, dia 9 de agosto, entrevistando o filhão do Conselho Tutelar, candidato à reeleição, e professora Marlene participando por telefone. Estamos aguardando a participação agora do Carlos Escoteiro. Não sei se vocês percebem, há algum tempo, não faz muito tempo que a eleição do Conselho, infelizmente, ela é partidarizada. Professora Marlene, a gente está com um outro ouvinte na linha aguardando, então a gente pede que a senhora faça um breve encerramento para a gente poder colocar o outro ouvinte. Então eu encerro com essa questão da partidarização da eleição dos conselhos, que às vezes não atinge o objetivo que se quer. E também eu estou com uma proposta até de fazer um trabalho na escola. Uma boa tarde a todos, feliz dia dos pais. Deus abençoe a todos. Ok, obrigado, professora Marlene. Nós temos também o Carlos, dos escoteiros aqui já direto. Carlos, seja bem-vindo ao programa informativo GEMAG. Ok, obrigado, Carlos Escoteiro, que faz um trabalho